Olá, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba. E se liga nas notícias que vem aí. Quero convidar você para que esse ano faça conosco a conferência Intercessão em Chamas. Vai ser uma bênção de 3 a 5 de maio em Curitiba, no Hotel Condor. Todas as informações estão no site www.pastorlobo.com e as inscrições podem ser feitas na nossa loja virtual no institutoexos.com. Serão 8 ministrações em 3 dias no final de semana que vão encher, enriquecer sua vida e te dar ferramentas e armas para você vencer suas batalhas espirituais. E eu espero você lá. Fica com Deus. E quero dizer para vocês que os nossos livros já estão disponíveis na nossa loja virtual, no site www.institutoexodos.com. Autoridade sobre as Trevas, Blindagem contra as Trevas, o seminário Sangue nos Umbrais, a conferência Estágio de Guerra Espiritual e a novíssima Intercessão em Chamas, que vai abençoar profundamente a sua vida e o seu ministério. Quero convidar para agora em 2019 você ir conosco a Israel. Vai ser um passeio maravilhoso na Terra Santa, cheio de conhecimento bíblico. A sua vida vai encontrar uma intimidade maior com o Senhor. Nós chegamos em Tel Aviv e depois visitamos Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, Jope, Jordão. Depois nós descemos até o Mar Morto, subimos de novo para Tiberíades, Mar da Galileia, toda a região ali de Jericó e finalizamos em Jerusalém. É uma viagem que vai te levar para bem pertinho de Deus e que vai trazer ao seu coração muita paz. Eu espero você lá. Amém, vamos lá, vamos orar, gente. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre quando a terra beija o céu. Quero falar um pouquinho sobre oração e preparar o coração de vocês para as quartas-feiras, que nós chamamos de quarta-feira. Eu ensinei essa moça aqui a orar, ela é minha filha. Se você não conhece, você vê como eu sou tão bonito quanto ela. Que ela puxou todinho a mãe. Ora por mim, filha. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, convidar, Deus, o Teu Santo Espírito, Senhor, para habitar em nosso meio, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor desarme, Senhor, os nossos corações, Senhor, para receber, Senhor, da Tua palavra, Senhor. E que nós possamos estar preparados, Senhor, para a transformação que o Teu Santo Espírito quer fazer em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, não sair por essa porta da mesma forma como entramos, Senhor, mas que nós possamos ser transformados, Senhor, e renovados pelo Teu Espírito, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa encontrar, Senhor, terreno fértil, Pai, em nossos corações, que a Sua palavra possa florescer, Senhor. Amém. E nós te pedimos, Pai, que agora, Senhor, o Senhor desfaça, Senhor, de tudo aquilo que é humano, Senhor. Amém. Que o Senhor faça o Teu Santo Espírito transbordar, Senhor, em unção, Pai, para que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua voz, Pai, falar nos nossos corações, Senhor. Te pedimos que o Senhor ministre, Senhor, da Tua palavra, Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para as nossas vidas como igreja, Senhor, nesta manhã. Que nós possamos perceber do Teu agir, Senhor, Amém. do Teu transformar, Senhor, em nossas vidas, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha habitar, Senhor, nas nossas vidas, Amém. Pai, e que nós possamos, Senhor, como igreja, Senhor, ministrar através do nosso viver a Tua palavra, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém, amém. É concordando que o céu liga à terra. Aquilo que se concorda na terra é concordado no céu. Muito se fala de oração. Aliás, oração, muitas vezes, a impressão que eu tenho é que oração é só mais uma matéria da escola bíblica dominical ou do discipulado cristão, quando nós vamos nos preparar para batizar. Muita gente fala muito de oração, mas muito pouca gente ora de verdade. Essa comunhão, essa conversa que eu tenho com o Pai, eu e o meu Pai que está nos céus, ela tem sido alvo de muitas buscas. É interessante, eu acho interessantíssimo a enormidade de pessoas que me mandam mensagens todos os dias. Todos os dias eu recebo dezenas de pedidos de oração. Dezenas. Gente que entra em
todos os tipos de rede social, Instagram, Facebook, Messenger, e canal do YouTube, e-mails, eu preciso, eu quero, me ajuda, me socorre. Pouca gente dá graças. Muito interessante isso. Pastor, eu quero dar graças aqui. Aliás, eu digo para você, eu posso fazer 1000 atendimentos, 1000. E orar por muita gente, tanto no gabinete. A cada 1000 vem um e fala assim, não pastor, só marquei para dizer o seguinte, sabe aquele negócio que o senhor orou? Já recebi, e Deus já me visitou, eu já tive uma resposta, eu vim aqui para ser grato. Normalmente quando a gente faz aqui um momento de dedicação, de dízimos, de ofertas, um momento em que nós clamamos ao Senhor, pouca gente sabe ser grato. Agora a verdade é que nós nos separamos de Deus desde o Éden. Aqui a gente não vê mais Deus. Deus ele se apresenta para a gente de muitas formas, mas o ser humano não consegue mais enxergar Deus. Inclusive quando Moisés pede para ver Deus, ele coloca Moisés numa fenda de uma rocha e ele passa por trás, tamanha a glória do Senhor. O pecado nos afastou do Senhor, o pecado nos divorciou da presença do Pai. E a gente percebe que a partir do momento em que Adão peca, essa separação ela é muito clara, esse distanciamento é muito claro, e só Enoque, a partir, na verdade, de 7, ele começa a invocar o nome do Senhor. Eu estou preparando o coração da igreja, porque daqui a 2 quartas-feiras, próxima quarta-feira, dia 13, na outra dia 20, Fabíola já avisou, a pastora Fabíola já avisou, nós vamos começar o quarta-feira. Logicamente que é só um jogo de palavras, a quarta é feira mesmo, mas para você não esquecer mais, a palavra fogo na Bíblia, ela tem diversas, ela funciona para diversas metáforas. Uma delas é para a presença de Deus. Deus se manifestava no Santo dos Santos como fogo, ele ia à frente do povo como uma coluna de fogo. Em Marcos capítulo 1, em Mateus capítulo 3, em Lucas capítulo 3, Deus se manifesta como fogo. João Batista ele diz, eu vos batizo com água para arrependimento de pecados, mas vem um depois de mim, o qual eu não sou digno de amarrar as sandálias dos pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Dentro do meio batista, falar de fogo, falar de quarta-feira, pode soar estranho, mas o fogo, gente, muito mais do que uma visão pentecostal, é uma visão de avivamento, é uma visão de presença do Senhor. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, o Antigo Testamento, gente, eles são exemplos de coisas que viriam. Quando Deus ele fala sobre a maneira como você deve se aproximar do Senhor, quando ele diz para Moisés, prepara para mim um tabernáculo. No tabernáculo você vai ver que existem 2 altares, um altar de sacrifícios, aonde o sangue era derramado, o sangue do Cordeiro, que aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E havia um outro altar, chamado o altar do incenso, onde era queimada as resinas, onde eram queimadas algumas especiarias, onde a fragrância subia e chegava até o Senhor. O incenso queimado na Bíblia, ele é símbolo da nossa oração. Muita gente, quando ora muito, ora para receber a refeição. Seja para o bem, seja para o mal, ele ora em nome de Jesus. Muita gente quer oração, muita gente quer resposta de Deus, mas não ora. Não, Deus já sabe, querido, Deus já sabe, mas é através da comunicação da nossa fé que a gente alcança o favor, a gente alcança o mover, a gente alcança a interferência do céu na nossa vida. Você não vai ver nenhuma pessoa orando a Deus e sem resposta, até mesmo para Deus dizer não, porque Deus diz não. Jesus ora, se possível for, afasta de mim esse cálice, Deus diz não. O apóstolo Paulo ora 1, 2, 3 vezes a respeito de um espinho na carne, Deus diz não, porque o meu poder se aperfeiçoa em você, na sua fraqueza. Deus é um Deus de sim, Deus é um Deus de não. Mas o fato de Deus dizer sim ou não, não vai me impedir de orar, não vai me impedir de clamar, não vai me impedir de ter oração ou de ter tempo de comunhão com o Senhor.
Se eu pudesse definir oração, eu definiria oração como uma relação que eu tenho com meu Deus, que é meu Pai. Todos os homens que você vê as grandes orações na Bíblia, eu estou terminando um livro sobre orações, e eu fico encantado cada vez que eu fuço mais, cada vez que eu cavo mais, cada vez que eu penetro mais dentro da Escritura, mais eu vendo gente orando e clamando ao Senhor. O próprio livro de Salmos, chamado de Terrilim, em hebraico, é um livro de orações. O louvor é uma oração cantada, você não entendeu ainda, você não percebeu ainda. Mas quando você começa a se misturar com a palavra de Deus e ver e ler a palavra de Deus, você vai ver que aquilo que a gente ora aqui, a gente está falando com Deus no altar de adoração, seja sempre exaltado. Nós acabamos de cantar aqui Êxodo capítulo 30, verso 1 e 7, onde Deus prepara um altar para mim. E eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre crer no poder da oração. Há uma canção que nós cantávamos há alguns anos atrás, que dizia: eu creio no poder dos joelhos que se dobram, do incenso misturado à oração. E eu quero levar você a um lugar de fé, eu quero levar você a um lugar de desafio, eu quero levar você ao entendimento de que a sua oração, ela é recebida para o Senhor no altar. Deus, Ele entende, Ele vê e Ele quer. Ele quer ouvir a tua voz, como a voz de um filho. Qual o pai que o filho lhe pede pão e ele lhe dá uma cobra? Quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará do Espírito Santo a quem vos pedir. Existe uma promessa de Deus de resposta, existe uma promessa de Deus de satisfação daquilo que a gente clama ao Senhor. E essa palavra satisfação, na verdade, é o grande impedimento para a gente buscar o Senhor. Quando nós estamos satisfeitos, nós não buscamos a Deus. Quando nós estamos felizes, nós não buscamos a Deus. Você quer ver uma pessoa clamando ao Senhor? É quando a vida dela começa a falir, quando a fábrica de ídolos dela começa a mostrar que vai fechar. Nós não oramos, sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos. Nós não oramos por quê? Porque nós achamos que a gente pode resolver tudo com a nossa própria inteligência, com a nossa própria capacidade, com a nossa própria sabedoria humana. Tem muita gente sofrendo, porque já desistiu, fala: não, Deus não vai me ouvir. Mas tem muita gente vivendo aquém das promessas e dos milagres, porque simplesmente fala: eu sei resolver sozinho. Homens e mulheres que oraram, buscaram ao Senhor, e receberam respostas do Senhor, estavam em situações impossíveis. Você vai reparar na Bíblia, que todas as mulheres estéreis na Bíblia, todas elas, tiveram filhos extraordinários. Sara era estéril, e ela ora sem cessar, e Abraão é amigo de Deus, e ele crê quanto à promessa, e Deus responde, trazendo vida àquele ventre seco. Ele faz fertilizar, e Isaac nasce, porque ele creu na promessa: das tuas entranhas eu suscitarei uma descendência a Abraão. A Bíblia conta a história de Rebeca. Rebeca, por 40 anos, Isaac ora, e Deus então, diz assim, Deus abriu a madre de Rebeca, e ela gera logo dois, Jacó e Esaú, duas nações, no ventre de Rebeca. Jacó se apaixona por Raquel, e ela é estéril. Gente, Deus, você está de brincadeira, Deus. Só promete que esse homem seria pai de nações. E o ventre daquela mulher fechado, até que Deus se lembra das orações de Jacó, e dá lá em Padã Arã, José, e dá na terra da prometida em Belém, vai nascer Benjamim, filho da alegria. Ana é confundida com uma mulher bêbada. Ela está ao chão, chorando num dia que todo mundo está se alegrando. Dia de festa em Israel, é proibido o choro. E ela recebe então uma dura lá do profeta Elias: você bebeu demais? Disse: não, a tua serva está buscando ao Senhor. E aquele profeta maligno, perverso,
libera uma palavra de bênção sobre ela. Senhor, faça conforme tu creste. E ela gera o maior juiz de Israel, que vem a ser o primeiro profeta, que é Samuel. Samuel, ele fatia o tempo de juízo no tempo dos profetas. Ele se levanta como alguém consagrado ao Senhor. A gente olha para a vida de um homem chamado João Batista. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Lucas capítulo 1, de 5 a 14. O dever sacerdotal de orar, de oferecer incenso no altar. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, ou seja, era levita. O seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. É uma maneira muito gentil da Bíblia dizer, eles já eram velhinhos. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, preste atenção nisso, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O sacerdote, ele deveria, todos os dias, 2 vezes ao dia, oferecer incenso. Está em Êxodo capítulo 30, há uma ordenança do Senhor. Hoje nós não oferecemos mais incenso. Hoje você não pega mais aquelas perfumes de bálsamo, você não mistura, não moe para tocar fogo. O incenso, ele subia, enchendo todo aquele ambiente de adoração, com aquela fragrância doce. Quando nós aprendemos que os chamados sábios, uma boa tradução, os sábios do Oriente, alguns chamam de magos, mas eles eram sábios, eles tragam de oferta ao Senhor ouro, incenso e mirra. O incenso era algo que era muito buscado. As caravanas traziam do Oriente para Jerusalém, para ser negociado aquele incenso. Se você olhar com atenção, em Gênesis capítulo 37, uma caravana de midianitas, eles vêm da Arábia Saudita, eles vêm trazendo incenso para levar para o Egito. E quando eles passam ali pelo local onde estava Jacó, onde estavam seus filhos, José é vendido para essa caravana de midianitas que vendiam incenso. O incenso era um dever sacerdotal, aonde uma vez por dia, de dia, e uma vez à tarde, ele era queimado perante o Senhor, e o sacerdote vai lá, e na hora da oração, e na hora da queima do incenso, o anjo aparece. Gente, como a gente vê respostas de anjos do Senhor quando nós oramos. A Bíblia conta que Daniel, ele confessa os seus pecados, e ele entra como um sacerdote, confessando os pecados do povo. Nós esquecemos das orações de confissão dos pecados. Ah não, pastor, 2 Coríntios 5:7, a pessoa levantou a mão, aceitou Jesus, eis que tudo se fez novo, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Olha para mim aqui. Você já leu com atenção 2 Coríntios capítulo 5? É isso que a Bíblia está dizendo? Porque há uma teologia gospel que diz que se você levantar a mão, vai acontecer uma mágica na sua vida. É isso que a Bíblia diz, gente? Foi uma mágica que aconteceu na sua vida? Ou foi só um princípio de uma caminhada? Pastor, por que então minha vida não mudou? A verdade é a seguinte: nós temos nos esquecido de confessar os nossos pecados. O sacerdote é alguém que ele entra diante do Senhor, sabe para quê? Para interceder.
para dizer: o meu povo pecou, tem misericórdia. Jó fez isso. A intercessão, a oração de intercessão, é uma oração onde você entra, é o que o livro do profeta Ezequiel capítulo 22 diz: você vai entrar aqui no meio, entre Deus e o povo, para clamar por compaixão do Senhor, por misericórdia do Senhor. Esse sacerdote chamado Zacarias, marido de Isabel, vai ser pai de João Batista na velhice. E gente, o que Deus fala? Eu ouvi a tua oração, e Isabel vai dar luz a um filho. Gente, tem muita gente que desiste de orar. Tem muita gente que ignora a oração no meio do caminho. Já orei e vou desistir. Eu acho que uma das coisas que forja o caráter do soldado, que forma o caráter daquele homem que avança para a guerra, que defende os interesses de uma nação, é a capacidade de perseverar. Uma das coisas que a gente aprende desde o início é: eu não sou autorizado a desistir. Eu não sou autorizado a negociar paz. Eu não sou autorizado a largar as armas. Eu não sou autorizado a me render. Eu não sou autorizado a me acovardar. Tem muita gente que desiste logo no início da caminhada. Quando Elias está orando, ele ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, até ele ver, até ele enxergar uma nuvem, uma pequena nuvem, lá no horizonte. Aí ele fala: agora sim, agora Deus está respondendo. Tem gente que ora, fala assim: não, eu já orei, pastor, e desisti. Eu já orei, pastor, e não vou orar mais, Deus já me ouviu. Não é verdade, Deus, ele não é surdo. Só que Lucas capítulo 18, ele conta a parábola de uma mulher viúva, que persevera na oração, que insiste batendo na porta do juiz, um juiz que é iníquo, que não é igual ao nosso Deus. O nosso Deus é bom. E o que diferencia o nosso Deus do Deus pagãos é justamente isso. Os pagãos, eles oferecem cultos para apaziguar a ira daqueles deuses maus. O nosso Deus é bom o tempo todo. Ele sempre vai ser bom. Coisas ruins acontecem com a gente, mas Deus é bom o tempo todo. Quando nós falamos de oração de incenso, Êxodo 30 fala sobre queimar, e por isso que eu dei o nome do culto de quarta-feira. É fogo mesmo, mas não num fogo, numa realidade infantil, em que as pessoas vão chegar aqui e vão trazer uma visão imatura da fé, mas numa visão de avivamento. Não existirá avivamento sem confissão de pecados, sem redescoberta da palavra. Não haverá avivamento sem oração. São 3 fundamentos do avivamento: oração, palavra de Deus e confissão de pecados para arrependimento. E Arão, sobre ele, sobre o altar, queimará o incenso das especiarias cada manhã. Quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Sabe quem ensinou meus filhos a orar? Eu. Sabe quem ensinou meus filhos a jejuar? Eu. Sabe quem ensinou meus filhos a buscar a Deus? Não foi o professor da escola bíblica dominical, que aliás faz um trabalho extraordinário, fui eu. E a gente só aprende a orar orando. Não adianta, você não vai aprender, você não nasce sabendo. Os discípulos perguntaram para Jesus: ensina-nos a orar, como João Batista ensinou seus discípulos a orar. Por quê? Porque nós não sabemos como orar. Existem versões da Bíblia que dizem, aliás, versões não, existe um versículo da Bíblia que o Espírito de Deus nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe como deve orar. Tem muita gente que pede na Bíblia e não recebe porque pede mal. Tem muita gente na Bíblia que não pede e não recebe porque está em pecado. Tem muita gente que não pede na Bíblia e não recebe porque é egoísta. Existe um Deus que responde por coisas boas. Tem muita gente que pede a Deus e não recebe, ou não pede, porque acha que Deus é limitado ao tempo, limitado ao espaço, limitado à geografia, limitado a uma religião. Deus é um Deus que não tem limites.
O nosso Deus, Ele habita no alto sublime trono, o nome dEle é eterno. Porque o mesmo Deus de ontem, é de hoje e será sempre amanhã. Então Ele chama e diz assim, você vai colocar o incenso no altar, de manhã vai queimar e de tarde vai queimar. Isso vai ser contínuo, isso vai ser perpétuo pelas vossas orações, pelas vossas gerações. Eu não levo as minhas orações para o túmulo. Eu ensino meus filhos e eu vou ensinar meus netos. E se Deus me der energia antes do Senhor me arrebatar, porque é isso que eu estou pedindo, eu vou ensinar meus bisnetos a orar. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja: há quanto tempo você não dobra o seu joelho? Eu não estou falando que Deus só ouve você de joelhos. Eu não estou falando isso. Jesus ora na cruz. Ele cita Salmo 22 e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Ele está falando com Deus. Você pode orar sentado. Essa oração que eu citei de Elias, ele está sentado com a cabeça entre os joelhos, como se estivesse agachado. Agora a pergunta é: há quanto tempo você não ora de verdade? Tem muita gente que ignora isso. E é a maneira como Deus traz o seu braço, sua mão, o seu poder, para favorecer a gente. Quantas vezes eu recebi do Senhor milagres, quantas vezes eu falei assim, eu tinha uma placa, sabia? Eu fui pastor de jovens e eu tinha uma placa, eu botei assim, eu já sabia. E no culto tinha um momento em que as pessoas vinham trazer testemunho, e eu mostrava a placa assim, eu já sabia. Porque se você orar, o Senhor vai responder. Não é por causa da oração, a oração em si não tem poder. O que há poder é a resposta do Senhor naquilo que você crê nele. E não é nem o tamanho da sua fé, não é. Porque Deus, Ele fala, se a tua fé for como um grão de mostarda. A oração, gente, ela em si, ela não é poderosa. Poderoso é o Deus que responde a oração. É por isso que eu digo que não existe oração forte, porque a oração fraca é a oração que a gente não faz. Você pode fazer e Deus vai te ouvir. Só que tem coisas que você fala assim, não, isso eu não vou pedir, sei lá, né? Será que isso aqui é a vontade de Deus? Querido, você só vai saber se é a vontade de Deus se você pedir. Só vai saber se Deus vai dizer sim ou não se você pedir. Jesus pediu, tem um plano B, tem uma outra saída, tem um outro caminho. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Ali não tinha plano B, porque todos pecaram. O incenso, a queima do incenso, ele é comparado à oração. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Então, quando você queima aquele pó de incenso, que ele sobe com aquele cheiro agradável ao Senhor, você está vendo aquela fumaça subir e tocar o céu. Então ele compara a minha oração, seja como um incenso que você toca fogo. Tem gente que orando, gente, dá vontade de desistir. Tem gente que orando, eu tenho até medo da oração do sujeito, tenho medo. Eu falo assim, não ora por mim não. Por favor, não ora por mim não. Porque eu sou um homem tão animado e tão cheio de esperança e de expectativa. Eu tenho visto a mão do Senhor assim, se mover, empurrar, salvar, libertar cativos. E aí tem gente que chega orando, mas eu sei que ele quer ser educadinho com Deus. Querido, você não precisa ser educadinho com Deus, você precisa ser, sabe o quê? Tem que ter temor do Senhor. Tem muita gente com medo de se aproximar de Deus, porque acha que Deus é mau. A palavra de Deus diz dele, em Mateus capítulo 11, eu sou manso e humilde de coração. Não precisa ter medo a Deus não. Você não precisa fazer teologia para falar com o Senhor. Tem gente, qualquer coisinha que você fala, não, mas a teologia, querido, Deus, quando apareceu no nascimento de Cristo em Belém, ele não foi aparecer para os teólogos, ele foi aparecer para os pastores. Ele manda anjos para falar com os pastores. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Porque teólogo ia logo dizer assim, não, isso foi uma teofania, não, isso não era de Deus. Ele vai encontrar um buraco. Gente, a comunicação com o Senhor é simples. Tem algo mais simples do que a oração do Pai Nosso. Simples. Se uma pessoa não sabe orar, ela sabe orar a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6. E tem pior do que isso. A oração do Pai Nosso em Lucas é menor do que a oração de Mateus. Parece que Lucas, ele come algumas partes da oração.
ele retira algumas partes da oração de Mateus, dizendo assim, é simples, quando você orar, chama Deus de Pai. Quando você orar, chama Deus de alguém que vai te socorrer quando você é frágil, que vai te pegar no colo, que vai te sustentar, que vai tirar teu medo, que vai te proteger. Quando você orar, liga o céu na terra, seja aceita a tua vontade na terra como no céu. Peça coisas boas, peça o pão de cada dia. Gente, tem algo que satisfaz mais a gente do que pão. Se você não tem nada na mesa, você tem pão. Dá-nos o pão de cada dia. Livra-nos do maligno. Então a oração, você não precisa temer e pensar em palavras. Eu às vezes sento e falo com Deus, eu estou falando assim, muitas vezes parece que eu estou falando eu lembro quando eu estava falando com meu pai, que era pequeno, quando eu era pequeno. A oração, gente, ela sobe como um cheiro agradável, ela sobe como um perfume queimado. A oração, ela recebe um fogo aqui, e ela se transforma naquilo que vai ser mais leve do que esse ar que a gente respira para tocar o trono de Deus. Apocalipse 5:8 fala do incenso de oração, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante de Jesus. Ele está tendo uma visão do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são o que, gente? As orações dos santos. Santo, gente, não é aquela imagem de escultura que você já teve em casa, ou alguns estão em casa, não é isso. Santo é você. A Bíblia nos chama não de crentes, nos chama de santos. Quando Paulo escreve suas cartas, repara, logo no primeiro versículo, ou segundo versículo de qualquer carta, no capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim, aos santos que estão em Roma. Carta de Paulo aos Coríntios, aos santos que estão na cidade de Corinto. Santos são pessoas separadas por um relacionamento íntimo com Deus. Ninguém aqui é perfeito e nunca vai ser. E ninguém aqui foi perfeito, a não ser o Senhor Jesus. Mas quando a Bíblia nos dá o nome de santos, nós acolhemos e dá uma ideia de que santo é aquela pessoa que foi canonizada. Olha, ele é santo, pode orar por ele. Isso é bobagem, gente. A Bíblia diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A tua oração sobe quando você fala em nome de Jesus. Mas aqui no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que há uma visão do céu aberto. No capítulo 4 do Apocalipse, João, ele tinha visto as 7 igrejas e tinha mandado recados às 7 igrejas, aos 7 líderes, aos 7 anjos, aos 7 pastores da igreja. Mas no capítulo 4, no verso 1, ele sobe e ele vai ver coisas que estão no céu. Ele tem uma percepção espiritual daquilo que a gente não vê. O apóstolo Paulo também foi levado ao céu. Ele diz assim, eu vi coisas inefáveis, que não é lícito ao homem dizer. Deus diz, a palavra de Deus diz que Deus preparou coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que a mente não pode imaginar como é que é o céu. É por isso que as figuras que são ditas, eu vi então ruas de ouro, os portões como pérolas. Do que ele está falando? De algo que não tem comparação com a nossa vida, com o nosso tempo. E aqui os anjos, eles recebem, é interessante isso, os 24 anciãos, eles estão prostrados e todos eles têm salvas de ouro, são taças de ouro, cheias de incenso, que são o quê? As orações. Você precisa entender que a sua oração toca o céu. Você precisa entender que a sua oração chega em Deus. Agora, existe algum tipo de impedimento espiritual? Existe, gente. Como eu disse, Daniel orou no capítulo 9, e ele intercede, ele confessa o pecado do seu povo de Israel. Daniel está aprisionado na Babilônia, ele está cativo. Ele está servindo lá ao terceiro, se eu não me engano, ele serve a 5 reis. Ele é o terceiro ou 4 rei, ele ora, e Deus manda um anjo para ele. Ele jejua, ele busca a Deus em 21 dias, e no 21º dia do jejum, um anjo aparece para ele. Gente, quando o anjo aparece na Bíblia, as pessoas temem. Quando João Batista viu o anjo do lado do altar de incenso, ele se turbou e temeu muito.
Quando João, o apóstolo, ele encontra com o anjo do Senhor, no capítulo 1 do Apocalipse, ele cai, desmaia como morto, porque o anjo traz consigo toda a luz, toda a presença e todo o poder do Senhor. E aqui Daniel vê um anjo, ele se prostra e fala: você é um homem muito amado, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o coração a buscar o Senhor, desde o primeiro dia que você buscou, eu recebi uma ordem para trazer uma resposta. Só que houve o que? Um impedimento espiritual, um bloqueio espiritual. O príncipe da Pérsia me impediu. Então, as suas orações chegaram no Senhor, ele mandou o principal dos anjos, Miquel, e ele me libertou para eu vir aqui trazer uma resposta para você. O céu responde quando você ora. Apocalipse capítulo 8, de 3 a 5, diz: e veio outro anjo, presta atenção nisso, pôs-se junto ao altar. Eu estou falando do altar de incenso, eu não estou falando do sacrifício do sangue. Pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Você consegue perceber o que acontece aqui? Um anjo, ele vai colhendo as orações, ele vai capturando, ele vai juntando, ele vai aglutinando as orações. Ele coloca fogo do altar. Olha como é que o altar tem que pegar fogo. O altar é fire mesmo, o altar é fogo. Ali tem que ser queimado. Agora, o fato de você ser tímido, o fato de você orar baixinho, o fato de você se trancar num quarto, um fato de talvez você não ter eloquência de falar ou de orar de uma maneira, isso não significa que a sua oração não tenha fogo. O fogo, ele vem na sua oração quando ela é repleta de fé, quando é repleta de arrependimento e quando ela é repleta de esperança de que Deus vai responder. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Sabe o que é galardão? É um prêmio, é uma medalha militar, é uma medalha de honra. Sabe a estrela de prata, que é a maior honraria que um soldado americano recebe? Eu tive no Pentágono, logo depois, eu fui 2 vezes lá dentro, uma vez, 2 vezes eu tinha, naquele tempo eu tinha passaporte diplomático, e eu tive acesso a algumas áreas que os turistas não têm, e eu entrei naquele salão, aonde diversos nomes que são celebrados na história como heróis americanos recebem a medalha de prata. Então ali o nome de todos eles, grandes heróis, que a sua vida, o sacrifício da sua vida, contribuíram para que a América fosse livre. Aquela é uma honraria para heróis, é isso que a Bíblia está dizendo. Quando você se aproxima de Deus com fé, em oração, você é galardoado, você é premiado, você recebe uma recompensa, você recebe uma resposta do alto. Quando a Bíblia fala sobre isso, ele está dizendo que existe uma resposta. Aquilo que subiu ao céu, aquilo que subiu com as orações, ela retornou como de volta para a terra. Aquilo que estava no céu, aquilo que chegou, tem uma resposta, com trovões, relâmpagos, com terremotos. Atos 16 diz que a oração ela liberta a gente que está aprisionada. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Gente, eles tinham tomado uma surra. Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles estavam no cárcere interior. Sabe o que é cárcere interior? É chamado de calabouço.
é uma jaula para presos ferozes, para quem eu não quero que escape. Então você coloca lá, separado de todos, e distante de todos, distante das portas da saída, e ele ora. Num dia de dificuldade, num dia de luta, ele não está preso porque ele roubou, ele não está preso porque ele é um criminoso, ele não está preso porque ele foi condenado, porque ele cometeu um crime, ele está preso porque ele adorou o Senhor. Ali, nesse tempo, ele está falando de Deus e está aprisionado, mas eles oram, cantam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo abriram todas as portas, e foram soltas a prisão de todos. Enfermidade pode ser uma prisão na sua vida. A Bíblia diz em Lucas capítulo 13 que havia uma mulher aprisionada há 18 anos com um espírito de enfermidade. Leia em casa, Lucas capítulo 13 verso 10. Havia um espírito de enfermidade naquela mulher que a mantinha presa. Jesus diz: e não convinha. Jesus cura no sábado. Não, no sábado você não pode orar para curar. Aí Jesus diz: e não convinha soltar desta prisão esta mulher que estava presa há 18 anos. A oração, gente, é algo que você tem que deixar na sua vida de ser só algo teórico. Eu tenho muita dificuldade em caminhar como igreja e entender que a igreja não está orando. Se a gente orar, se 2 ou 3 se reúnem no meu nome, gente, Deus responde. Deus é um Deus que ouve. Os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. O seu braço não está encolhido para que não possa salvar. Ele quer ouvir. Sabe por que Deus liberta o povo de Israel do Egito? 400 anos, porque diz assim, ó, eu li esse texto semana passada, na ministração da semana passada aqui. Deus ouviu o clamor do seu povo e desceu para libertar dos cativos. Gente, um cativeiro impossível de libertar. Às vezes o cativeiro é financeiro, tem gente que fala assim: pastor, eu não vou conseguir sair dessa dívida. Como é que é? Se você não crê no Deus que você serve, por que você adora Ele? Por que você adora um Deus que diz que vai libertar, que vai responder, que vai ouvir, que vai trazer sobre você galardão? Por que você diz que crê num Deus que de fato você não crê? Deus responde, Deus responde. Outra coisa que você tem que entender, que a oração, querido, ela é poderosa, ela é eficaz. Tiago capítulo 5 fala do sacerdócio da oração. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Olha que coisa, gente. Ele pede pelo juízo do Senhor cumprido sobre a idolatria de Israel naquele tempo. Você pega primeiro livro dos Reis, capítulo 16, quem governava Israel era um rei muito frágil, chamado Acabe. Ele é casado com Jezabel, uma mulher terrível, que leva o povo a adorar Baal. E Baal era considerado, entre aspas e com letra minúscula, o Deus da fertilidade, o Deus da abundância e o Deus da colheita. Ele falou assim: vamos ver quem é que manda aqui, vamos ver se é Baal ou o Senhor. E ele ora, o céu se fecha por 3 anos e meio. Gente, esses anos aí, 2 anos atrás, São Paulo teve uma seca, porque não choveu lá 9 meses, e eles começaram a querer desviar o curso de alguns rios, para trazer de novo a água para as represas de São Paulo. 9 meses sem água, já fica todo mundo desesperado. Nós não vivemos numa região assim, mas tem regiões no nosso Brasil, gente, que a água é racionada. Nós vamos ligar a água só de 2 da manhã às 6 da manhã. Eu visitei e fui pregar na Jordânia ano passado, ano retrasado. Lá na Jordânia eles não têm rio, a não ser aquele rio que nós chamamos na Bíblia do Val de Jaboque, onde Deus fala com Jacó face a face. Lá eles só têm água 2 vezes por semana.
E eles têm debaixo da sua casa, gente, do subsolo, é uma grande caixa d'água. Porque eles preferem acumular. Tem um deserto lá na Jordânia que só chove uma vez ao século. Uma vez a cada século chove. Imagina Deus secando a água. Ele fala assim: Senhor Deus, ele ora. Gente, e Deus faz isso parar. O rei Ezequias recebe uma sentença de morte. Põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Gente, pensa num homem que se afastou do pecado. Pensa num homem chamado rei Ezequias. Gente, ele levanta, ele faz algo que você impressiona a gente. Ele vira o seu rosto para a parede. Imagina, você virar o rosto para a parede e ora: Senhor, lembra-te da minha fidelidade, como te servir em justiça. O profeta que foi lá para anunciar: põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Deus não deixou nem ele sair do palácio. Volta. Volta e diz para o rei: eu ouvi a tua oração e ouvi o teu choro. Tem muita oração sem choro. Tem muita gente sofrendo porque o pecado não faz mais parte da vida dele. Chora porque perdeu o prazer, mas não chora porque está arrependido. Deus ouviu o teu choro. Davi no Salmo 51, ele vai dizer, ele está fazendo uma oração de confissão e orando ao Senhor: não retires de mim o teu Santo Espírito. Um coração quebrantado e contrito tu não rejeitarás. Então Deus manda o profeta: volta, volta, e diz para ele assim: assim do Senhor, Deus ouviu a tua oração e as tuas lágrimas e te concedeu mais 15 anos de vida. Gente, o desejo do nosso Deus é que a gente viva e viva para sempre. Deus não gosta desse negócio de morte, não. Ele tanto odeia a morte que ele mandou Jesus, ele enviou Jesus para que ele fosse vida eterna para aquele que crê. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você está olhando assim: pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não conhece a minha iniquidade, os esconderijos do meu coração, os meus pecados secretos. Ei, você está enganado, querido. Você está enganado. O livro do profeta Isaías diz que as nossas justiças próprias são como o trapo da imundícia. Você não é justo porque você é bonzinho, porque você é perfeito, porque você não passa cheque sem fundo, porque você não trai a sua mulher. Não é nada disso. Você é justo por causa do sangue da cruz sobre a sua vida. Quando você faz uma aliança com o Senhor, o sangue de Jesus te purifica dos teus pecados. Pureza espiritual não tem a ver com aquilo que você faz, mas tem a ver com aquilo que Deus fez por nós. A sua oração, que é poderosa, ela é eficaz. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sabe o que está dizendo? Que ele era de carne e osso que nem eu e você. E ele ora, pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu seu fruto. Você precisa entender, querido, que Deus vai ouvir. Só que você precisa se disciplinar. Levanta mais cedo para orar. É disciplina. Eu levantei mais cedo, eu orei por vocês. Você pensa que ser pastor o que é? É vir aqui pregar sermão? Você está enganado. O sacerdócio pastoral apresenta você diante do Senhor. Quando você peca, eu confesso teu pecado diante do Senhor. Quando você chora, eu choro contigo. Recebi uma notícia essa semana que um amigo meu passou mal. Eu fiquei agoniado. É um parente meu, é um irmão meu, é um pai meu. Eu fiquei triste. Ser pastor é muito mais do que vir aqui pregar um sermão teologicamente perfeito, com hermenêutica, com homilética. É trazer uma voz do trono para você, para animar você, para desafiar você. Tem resposta para o impossível aonde? Na mão do Senhor. Mas a mão do Senhor só vai se mover se você orar. Então a gente precisa esquecer, a gente precisa abandonar essa ideia de que Deus já sabe, Deus já entende, Deus sabe tudo, Deus é onisciente. Fala com o Pai, para que a tua alegria seja completa. A oração do justo, a tua oração, ouve, Deus ouve, pequena nuvem, mas chuva torrencial. 1 Reis 18, então, disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Ele estava ouvindo, gente? Ele estava ouvindo pela fé. Ele só tinha visto o quê?
um punho, uma mão do tamanho de um punho do homem, e na verdade nem ele viu. Quem viu ele foi o moço, foi o jovem aprendiz dele lá, o discípulo dele lá. Então ele ora e diz assim: e Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os joelhos. Ele se agachou, ele sentou, ele se agachou e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o alto do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse: volta lá 7 vezes. O Carmelo, gente, é uma montanha. Talvez seja o 2º ou 3º monte mais alto. Existe um sistema de montanhas em Israel. Quando você sobe o Hermon, você vê é o primeiro que você vê, é o Carmelo, está ali embaixo. Gente, é cansativo, a gente vai de ônibus. A gente sobe de ônibus, mas até você chegar lá, naquela igreja, existe uma igreja lá em cima. Gente, você está com a língua para fora. E o moço subiu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes. Não desista. Eu me converti e levei parte da minha família ao Senhor, mas tem parte da minha família que não se converteu, e eu oro por eles todo dia. Hoje pela manhã, eu me lembrei de um homem que eu amo demais, e que me machucou muito, e hoje nós oramos por ele. O perdão já foi liberado há muito tempo, a restauração está por vir, mas é alguém que eu amo e quero perto de mim. E eu orei abençoando a vida desse homem, e Deus ouviu. Orai pelos que vos perseguem, faça bem ao que te faz mal, abençoe o que te amaldiçoa, então você vai ser filho de Deus que está no céu. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Quando Tiago cita Elias, quando Tiago cita o capítulo 5, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou, o céu fechou. Ele orou de novo. O céu se abriu. E as águas sararam a terra. Deus pode sarar a sua vida. Eu quero ser muito prático com você, muito prático. Quarta-feira, dia 20, nós vamos começar um culto aqui. Ah, pastor, vai ser mais um culto de oração. Vai ser muito mais do que isso. Vai ser um culto de avivamento. Vai ser um culto que nós vamos ser desafiados. O culto vai começar às 8 da noite. 8 da noite eu vou começar. E vou encerrar às 21h30 em ponto. Vocês vão estar saindo daqui. Vocês vão experimentar a intimidade com Deus, porque eu tinha pedido para Deus trazer o céu na terra. Mas eu quero convidar você a colocar fogo, a colocar paixão, a colocar ânimo nas orações que você está fazendo. O teu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? 11h30, vamos encerrar? Fique bem em nome de Jesus. À noite eu vou continuar nesse mesmo sermão. Sai do seu lugar, vamos vir todo mundo aqui à frente, vamos orar juntos. Quero fazer um convite, vem aqui, traz a sua família, traz seus filhos. Vamos orar, vem pertinho aqui, feche seus olhos. Eu quero desafiar você a crer no impossível. Queridos, o nosso Deus é Deus de impossível. Gente, se fosse possível, a gente fazia. É possível, eu me viro. É possível. Deus me deu inteligência, Deus me deu sabedoria, me deu dinheiro, me deu força no meu braço. Quando é possível, eu me viro. Agora, quando é impossível, é o Senhor que vai operar.
Eu quero que você sonhe com impossíveis. Porque se acontecer alguma coisa que é possível você fazer, você vai falar assim: não fui eu mesmo, fui eu que fiz, foi meu braço forte. Mas quando acontece aquilo que é impossível, você vai falar: foi o Senhor. E você vai exaltar o nome de Deus, você vai glorificar o nome do Senhor. Feche seus olhos. Pensa no impossível agora. Pensa no impossível agora. Eu quero que você imagine aquilo que você não pode. Uma porta fechada, trancada, uma muralha de ferro, um ferrolho que você não consegue abrir. Eu quero que você pense na sua própria família, no seu cônjuge, nos seus filhos. O que você quer pedir ao Senhor? Eu gostaria que você pedisse pela sua saúde mesmo. O que é impossível na sua saúde? Eu tenho orado a Deus para Deus me dar uma velhice saudável. O que você quer na relação que você tem com o seu papai ou com a sua mamãe? O que você quer na relação que você tem com a sua família, com a sua sogra, com o seu sogro? Qual é a dificuldade? Quais foram os caminhos que você tomou e que vocês não podem? Se eu não consigo chegar lá, pastor, a minha vida é um ciclo de derrotas. Você que está ouvindo a gente pela internet, se você puder, feche seus olhos agora. Pai querido, eu sei que o Senhor sempre, sempre nos ouve. E não tem a ver, Pai, com a nossa própria justiça. Olha para nós, Senhor. Olha para a tua igreja agora. As nossas vestes estão salpicadas com o sangue daquele que foi sacrificado na cruz, Jesus Cristo de Nazaré, teu Filho. E é por isso que a nossa oração é chamada de oração do justo. Por causa de Jesus, nós ousamos entrar na tua presença pelo novo e vivo caminho, o caminho do sangue do Cordeiro. Nós nos aproximamos sem nenhum temor do teu trono. Nós entramos na sala do Rei, porque nós somos os filhos do Senhor. E eu quero te chamar de Pai essa manhã e pedir: Pai, socorre o teu povo. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Um coração que tem buscado ao Senhor, o Senhor não rejeita. Existem homens e mulheres aqui, Pai, cansados, com portas fechadas, com enfermidades crônicas, solitários, abandonados, esquecidos, órfãos, deixados para trás, roubados. Mas eu quero te pedir, Senhor, para que eles entendam que o Senhor é Deus, Pai. Assim como o Senhor enegreceu o céu com nuvens e trouxe respostas sobre aquele povo de Israel, faz sarar a nossa terra, Senhor. Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor pela nossa oração sem fogo, Senhor. Eu quero pedir perdão porque nós temos nos esquecidos de entregar ao Senhor a nossa oração como incenso. Temos esquecido de entregar ao Senhor o nosso clamor e a gratidão. O Senhor tem feito tanto por nós, Senhor Deus, tanto pela tua igreja. E um coração grato é um coração com lábios que te adoram. Te adoramos, Senhor Deus. Eu, como pastor dessa igreja, eu quero confessar os pecados do teu povo. Eu quero confessar que a tua igreja, Pai, tem se afastado do Senhor. Eu quero confessar que nós estamos carentes de Ti. Eu quero confessar, Pai, também que o Senhor é Deus perdoador, e que assim como o Oriente dista do Ocidente, o Senhor afastou o pecado de nós. Eu quero clamar pela cobertura do sangue e do perdão do Senhor sobre nós. Quero abençoar teu povo. Eu tenho falado com o Senhor seriamente. Pai, eu tenho falado contigo seriamente sobre esse povo aqui.
sobre esse rebanho, sobre a saúde espiritual, emocional, física, familiar do teu povo. Ouve a minha voz, Pai. Ouve a voz do teu povo e traz, Senhor Deus, cura no meio da tua igreja, porque nós vamos te adorar, te glorificar na beleza da tua santidade e dizer no meio da congregação do justo: não há Deus que livre como o Senhor. Abençoa o teu povo e leva o teu rebanho em paz, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Então, dê uma salva de palmas para Jesus.